Oi, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Então, vamos para mais uma monitoria, né? Vocês devem estar com raiva de mim de eu ficar deixando esse tanto de lista, mas eu deixo justamente para cada um ir acompanhando o seu nível e ter a opção de treinar, né? Porque são listas selecionadas de exercícios por matéria. Então, essa última aula, né, que foi de porcentagem e juros, né, já tá todas as listas. Inclusive, eu criei uma pasta, né, eu não sei se vocês viram lá no Drive, eu criei uma pasta que estão 3 listas, né. Elas são listas que eu peguei de ex-professores meus de matemática, que são muito bons, né, e tem 2 que tem a resolução nelas. Como são listas grandes, eu optei por fazer essa monitoria só da única lista que não tinha a resolução junto, né? Que é a lista de porcentagem do professor Paulo Murilo. Quando vocês abrem lá o PDF, tá escrito professor Paulo Murilo, porcentagem, arena, vestibulares, tá? A lista dele é a única que dá direto o gabarito, inclusive tem muitos gabaritos que estão errados nas questões. Então, eu decidi fazer algumas. Eu já deixei esse PDF, eu vou disponibilizar para vocês, da resolução já lá no Drive também. E eu vou explicar algumas. É uma lista grande, então eu peguei e selecionei as que eu achei mais difíceis, ou as que eu acho boas, assim, pro Enem. Todas são, né? Mas algumas mais específicas, assim. E vou trazer aqui pra vocês verem como que resolve, tudo bonitinho, tá? De novo, eu reforço, a gente tem lá o grupo de matemática. Se vocês tiverem dúvida, pode falar comigo no privado, pode jogar lá no grupo que a gente responde, tá? A lista dele, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, ela é dividida em, vamos dizer assim, etapas, né? Tem uma parte que é só pra você treinar a porcentagem, aí depois alguns testes que caíram em alguns vestibulares, tipo FUVEST e IGV, que gosta muito de matemática financeira, e depois tem a parte que é só de Enem. E aí eu peguei algumas específicas, mesmo as da FUVEST, que tem muita cara de Enem pra gente resolver. Então, ó, dessa primeira parte aí, só pra gente dar uma esquentada, né, pra treinar a porcentagem, eu escolhi aqui a letra K pra gente fazer, né, do exercício 1, que fala aí que ele pede 0,5% de 150 mil. Aqui, eu já fui deixando desenvolvido, né, 0,5%, como a gente sabe, o próprio nome sugere, né, se é 0,5%, perdão, peraí. Deixa eu escrever mais aqui que vocês enxergam melhor. Assim. 0,5%. O próprio nome sugere. Então, é 0,5 por 100. De quanto? Do número que ele fala, que é 150 mil. Aqui a gente faz uma simplificação mesmo, porque produto, né, não altera a ordem, corta 2 zeros aqui, então corta 2 zeros aqui. Então, vai ficar meio que multiplica 1.500. Isso vai dar 750. Então, 750 é igual a 0,5% de 150 mil, tá? E é essa a ideia de todos os outros exercícios desse número 1. Agora, a gente vai para número 3, que eu achei bem legal também. Deixa eu ler ela aqui, ó. Sobre um ordenado de R$380 são descontados, ou seja, retirados, 8% para o INSS. De quanto é o total do desconto? Ou seja, qual o valor desse desconto? É 8%, mesma ideia, 8% do salário de 380. Então, tá aqui, ó, 8%, né, de 380. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. 38 vezes 8 dividido por 10 vai dar R$30,04. Esse é o desconto em valor de reais que vai para o INSS. Agora, vamos aqui na questão 6. Por quanto deverei vender um objeto que me custou R$72 para lucrar 30%? Gente, aí aqui já começa essas nomenclaturas que eu queria que vocês tivessem já bem guardadinhas na cabeça de vocês. Lá na aula eu trouxe, tá inclusive nos livros, quem quiser ler, que eu disponibilizei o PDF, mas tem lá no slide eu já deixei. As noções de custo, né? Valor de venda final, que é montante, também pode ser em alguns exercícios, e o lucro, né? Então, nesse exercício, ele tá falando que ele
esse objeto que ele comprou custou R$72. E ele quer vender, mas quer obter um lucro de 30% sobre esse valor, sobre o preço de custo, né? Então, o exercício é básico. O valor de venda vai ser os R$72, que foi o preço que ele comprou, mais 30% de lucro sobre os 72. Aqui é só fazer as contas, esse valor restante aqui, e somar com 72 vai dar R$93,06. Então, para ele ter 30% de lucro, ele tem que vender esse objeto que ele comprou por 72, ele tem que vender esse objeto por R$93,60, tá? Vamos agora para a questão 9. Aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Ao se pagar com atraso uma prestação de R$1.300, ao se pagar com atraso, uma prestação de R$1.300 sofreu um acréscimo de 4%. Qual o valor dessa nova prestação? O que ele está dizendo? Vamos supor que você tem um boleto para pagar todo dia 5. E aí você esqueceu de pagar e você vai pagar dia 6. Esse boleto não vai valer R$1.300 mais, ele vai valer R$1.300 mais 4%. 4% de R$1.300. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, o valor final aqui do boleto, que eu vou chamar de X, é igual a 1.300, que é o valor que ele deve, mais 4% de 1.300. Fazendo as contas, vou cortar esses dois zeros aqui, vai dar 4 vezes 13, que é 52. Então, 1.300 mais 52, 1.352. Esse é o novo valor que ele vai ter que desembolsar para pagar esse boleto. Questão 12. Todas as outras, gente, que eu não tô resolvendo, é só pra gente ganhar tempo, porque essa lista é bem grande. Mas se vocês tiverem dúvida, me manda no privado, tá? Então, vamos lá. Questão 12. Comprei um carro por R$23.000 e revendi com um lucro de R$1.610. Qual foi a taxa de lucro? O que ele tá pedindo aqui? Ele deu o valor exato do lucro em reais. Só que essa questão que é o lucro em porcentagem. Quanto que esses 1.610 que ele obteve de lucro representa sobre o valor do custo do carro, que é R$23.000. Então, de novo, né? O custo do carro que ele gastou, né, para comprar o carro foi 23 mil. E ele vendeu de forma que ele obteve 1.610 de lucro. Então, ele quer saber a taxa de lucro. Para saber a taxa de lucro, a gente tem que pegar o lucro e dividir pelo custo, que é 1.610 por 23 mil. Só que como a taxa sempre é escrita em porcentagem, a gente já aproveita e multiplica por 100. E isso vai dar o valor aqui de 7%. Então, ele obteve 7% de lucro na venda, porque ele vendeu esse carro por R$23.000 mais o lucro, que foi 1.610, entendeu? Então, agora a questão 20. Essa, gente, uma questão muito boa, carinha de Enem. Inclusive, caiu, né? Esse exercício, para deixar ele mais difícil, se ele não tivesse deixado o gráfico com a parte das energias renováveis, ia ter que depender do conhecimento do aluno, né? E, de certa forma, isso é cobrado no vestibular, no Enem, né? Porque isso cai em geografia, a gente saber o que é fonte renovável e o que não é. Mas esse exercício ficou mais fácil porque ele deixou já explícito aí o que é renovável e o que não é. Então, vou ler com vocês. A figura abaixo exibe em porcentagem a previsão da oferta de energia no Brasil em 2030, segundo o Plano Nacional de Energia. Aí tem aí a porcentagem de cada tipo, né? Sendo que aquelas que estão em cinza ali são as consideradas energias renováveis e as em branco são as não renováveis. Aí tá, segundo o plano, em 2030, a oferta total de energia do país irá atingir 557 milhões de TEP. TEP é sigla para toneladas equivalentes de petróleo. Nesse caso, podemos prever que a parcela oriunda de fontes renováveis indicada em cinza na figura equivalerá. Bom, ele falou no exercício que o total de energia em 2030 vai ser 557 milhões de TEP. E aí ele quer saber o quanto que isso em energia representa de energia renovável. E pelo que ele mostrou ali, ele já deu, eu só escrevi aqui, né, quantas porcentagens que representa a fonte renovável. Então, de outros, 9,1, lenha em carvão, 5,5.
hidráulica 13,5%, produtos de cana 18,5%. Somando tudo isso, que corresponde às energias renováveis, a gente tem uma porcentagem de 46,6%. Então, para a gente saber em quanto de milhões de TEP que isso vale, a gente é só fazer 46,6% da quantidade de energia que vai ser produzida, que é 557 milhões. E é essa a conta. Aqui a gente não precisa nem escrever o 557 na forma de bilhões, com o tanto de zero que tem lá. Porque é só a gente manter isso aqui como unidade. Então, a conta é essa daqui. E essa conta dá 259,562 milhões de TEP, tá? Pela alternativa aí, letra D. Vamos agora para 21. Essa 21, gente, ela é de quebrar cabeça, mas ela é fácil se você tentar resolver ela bonitinho. Mas ela é muito fácil também de ser pega, né? Então, ó, vamos lá. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho mais. Aí. 95% da massa de uma melancia de 10 quilos é constituída por água. Ou seja, só 5% que é, vamos supor assim, melancia mesmo. Porque o peso da melancia, então, é a água e o resto, que eu chamei de R aqui, certo? Então, se 95% da massa, seja quem já tiver mais conseguindo fazer de cor, se a melancia pesa 10 quilos e 95% é água, os outros 5%, para dar o 100% do peso, tem que ser o resto, que eu chamei aqui de resto. Então, isso significa, fazendo as contas, que dessa melancia, 9,5 kg é de água e 0,5 kg é o resto. Concordam? Tá. Eu deixei escrito na forma de porcentagem aqui, ó. O peso inteiro da melancia equivale a 100%. Se 95% é água, quanto equivale o resto? A gente sabe que o peso inteiro é água mais o resto. Então, o peso é 100%, a água é 95%, o resto é o resto, né, que a gente quer descobrir. Isso é 5%, beleza. E aí, a fruta é submetida a um processo de desidratação, ou seja, elimina apenas água. Então, essa parte é importante porque que a gente sabe? Que o resto, ou seja, o que é massa ali mesmo da melancia, vai ser mantido, isso não muda. Ela sempre vai ter esse 5%, que equivale a 0,5 quilos, de resto, né, de massa. Até que a participação de água na massa da melancia se reduza a 90%. O que a gente tem que entender aqui? Quando a gente desidrata a melancia, não é só a quantidade de água que diminui, mas é o peso dela também. Porque o peso depende de água e do resto. Se você tira a água, o peso tem que diminuir também, porque o resto manteve. Porque a desidratação só tira a água, né? E aí, o que ele pede? A massa da melancia após esse processo de desidratação. Então, ó, aqui, de novo, né, o resto vale meio. Vamos lá agora. Após desidratação, vai ter um peso novo, né, porque tirou água, que eu vou chamar de pelinha, tá? E vai ter uma quantidade de água nova, que eu vou chamar de água linha, certo? E aí, o que ele fala? Ele fala que a participação, ou seja, a porcentagem de água que vai corresponder ao peso dessa melancia vai ser apenas 90%. Então, a gente tem que entender que é isso aqui, ó. A quantidade de água nova sobre o peso novo em porcentagem, por isso que eu multipliquei por 100, vai dar 90%. E aqui a gente já mantém isso daqui, porque isso vai ser uma expressão importante para desenvolver o exercício. Então, eu vou passar esse P multiplicando. Então, A' vezes 100 é igual a 90 vezes P, P', certo? Aí, cortei aqui, então a gente tem que A' vezes 10 é igual a 9P'. Beleza. E agora eu vou vir para essas equações aqui. A gente sabe que o peso novo vai ser a água nova mais o resto que a gente já sabe que é meio quilo, porque isso não mudou, porque a desidratação só tira a água, certo? Ora, mas quem que é P' ou quem que é A'? Não é isso daqui que a gente chegou? Então, agora é só substituir essa equação aqui. Ou o contrário, mas aqui, nessa fica mais fácil, porque já tá isolada aqui, ó. Então, 10A', né, é igual a 9P'. Só que quem é P'? A' mais meio. Então, é 9
que multiplica a linha mais meio, certo? Desenvolvendo, então, 10 a linha, né, manteve aqui igual a 9, que multiplica 9 a linha, né, mais 9 vezes meio, que é 4,5. Vou passar esse 9 subtraindo pra cá, então, 10 menos 9, 1. 1 a linha é igual a 4,5. Então, a nova quantidade de água para que ela represente 90% do peso é 4,5. E ele quer a massa da melancia após esse processo. Bom, o peso novo é a quantidade de água mais a quantidade de resto, né, de massa. Então, a quantidade de água nova a gente descobriu que é 4,5 quilos. E a quantidade de resto, né, de massa, se manteve a mesma, que é meio. 4,5 mais 0,5, 5 quilos. Esse é o novo peso da melancia após desidratação, questão gabarito letra C, tá? Vamos agora para a questão 22. Sobre o preço de um carro importado, incide um imposto de importação de 30%. Tá. Em função disso, o preço para o importador desse carro, é 19.500. Então, o que a gente tem que entender? Esse 19.500 já é o preço do carro com esse imposto de 30%, certo? Supondo que tal imposto passe de 30% para 60%, qual será em reais o novo preço do carro para esse importador? Então, o que a gente tem que descobrir? A gente tem que descobrir primeiro quanto que é o preço, o custo, o preço inicial do carro sem os juros de 30%, sem esse imposto. A gente sabe que venda, né? O valor de venda ou montante final, né? É igual o custo mais os juros. E juros, a gente lembra que é o custo vezes a taxa vezes o tempo. Aqui, nesse caso, não cabe tempo, porque a gente não está analisando a valorização do carro. A gente só está vendo que o preço da importação é 30% uma vez. Então, ó, o valor que ele comprou o carro, que foi 19.500, é o custo mais 30% sobre o custo, certo? Fazendo as contas aqui, isso aqui vai dar 0,3C. 1C mais 0,3C vai dar quanto? 1,3C. É igual a 19.500. Então, C é igual a 15.000. Esse aqui é o custo, o valor do carro sem o imposto. E agora, ele quer quanto que vai ficar o preço desse carro que custa 15.000 sem imposto, se o imposto subir de 30% para 60%. Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora, só que com um imposto de 60%. Então, o novo valor que esse importador vai ter que pagar é 15.000 mais 60% e não 30% mais de 15.000. Então, vai dar 15.000 mais 60% de 15.000, fazendo as contas, isso vai dar 24.000, que vai dar gabarito letra B, B de bola. Questão 23, vamos lá, peraí. Essa questão também é simples, é só interpretação, gente, ó. Que número deve ser somado ao numerador e denominador da fração 2/3? Então, a gente tem aqui a fração 2/3. E a gente tem que somar a essa fração o mesmo número em cima e embaixo, certo? Para quê? Para que ela tenha um aumento de 20%. Quem tem um aumento de 20%? A fração 2/3. Então, é básica estruturação de expressão. Então, ó, eu vou adicionar no numerador e no denominador o mesmo número a essa fração 2/3 e a gente vai ter um aumento de 20% de 2/3. Então, é 2/3 mais 20% de 2/3, certo? Bom, então aqui, ó, 2 mais x sobre 3 mais x é igual. Vocês concordam que tem 2/3 nos dois membros dessa soma? Então, a gente pode voltar, né, naquela aula de fatoração que a gente teve, pode colocar o 2/3 em evidência. Então, é 2/3 que multiplica quem? 1
mais 20%, que eu vou simplificar esses dois zeros aqui. Então, 2 mais x sobre 3 mais x é igual a 2 sobre 3, que multiplica isso aqui, 2 sobre 10, vai dar 0,2, que somado com 1, 1,2. Isso aqui é a mesma coisa que 1,2 sobre 1. Fazendo essa multiplicação simples aqui, vai dar 2,4 sobre 3. Então, 2 mais x dividido por 3 mais x é igual a 2,4 sobre 3. O que eu vou fazer aqui? Vou passar esse 3 mais x multiplicando para cá, certo? E vou passar depois o 3 multiplicando para cá, certo? Então, vai ficar, ó, 2 mais x que multiplica igual, né? 2,4 sobre 3 que multiplica o 3 mais x, que eu passei multiplicando, porque aqui ele tá dividindo. E agora eu vou passar esse 3 multiplicando para cá. Então, vai ficar 3 que multiplica 2 mais x igual a 2,4 que multiplica 3 mais x, certo? Fazendo aqui a propriedade distributiva, a gente tem 2 vezes 3, 6. 3 vezes x, 3x, igual a 2,4 vezes 3, 7,2. E 2,4 vezes x, 2,4x. Vamos juntar as variáveis iguais. Tem o 3x aqui e o 2,4x para cá. Eu vou passar esse 2,4 para cá, subtraindo, certo? Aqui. E vou passar esse 6 para cá, subtraindo, certo? Isso aqui vai dar 0,6x, isso aqui vai dar 1,2. Passando o 0,6 dividindo, x é igual a 2, certo? Então, é esse o valor que tem que ser somado para que a gente tenha um aumento de 20%. Letra B. Vamos lá, questão 24. A diferença entre 1/3, vocês lembram que é aquela dízima periódica, né? Que nunca acaba. Oh, meu Deus, espera. Que é 0,333, e aí vai, continua. Não tem fim essa dízima, né? Por isso que é periódica. A diferença entre 1 sobre 3 e o seu valor aproximado 0,333, que é um valor que tem fim, vocês concordam? Que só tem 3 casas depois da vírgula, é igual a x% do valor exato. Aqui também é só estruturação de expressão, gente, expressão numérica. Não tem segredo muito essa questão, não, ó. Então, ó, vou escrever a expressão de acordo com o que ele tá falando. A diferença é subtração. Entre 1/3 e o seu valor aproximado, que é 0,333, é x%, que eu já escrevi na forma aqui, né? Do valor exato de quem? De 1/3. Então, é isso. Aí ele quer o valor de x. Agora, é só a gente desenvolver essa expressão. Então, ó, eu vou transformar esse 0,33 em uma fração para ficar mais fácil de resolver. Vou manter 1/3. Vocês concordam que se a gente pular 3 casas, é a mesma coisa que a gente dividir também por 3 casas, 1000. É igual a, multiplicando aqui, x sobre 100 vezes 3, 300. Beleza. Lembrando, quando a gente tem equação com diferentes denominadores, a gente tem que tirar o MMC. Então, o MMC entre 3.000 e 300 é 3.000. Então, 3.000 dividido por 3 vai dar 1.000. Então, 1.000 vezes 1, 1.000, certo? 3.000 dividido por 1.000, 3 vezes 333 vai dar menos 999. 3.000 dividido por 300, 10 vezes x, 10x. Aí a gente pode cortar, né? Porque a gente multiplicou os numeradores de forma a excluir esse denominador. Então, essa é a nova equação. 1.000 menos 999 é igual a 10x. Isso aqui vai dar 1, então 10x igual a 1. Então, x igual a 1 sobre 10, que é 0,1. E esse é o gabarito, letra D. Vamos agora, gente, para a questão 28. Ó, uma máquina de lavar roupa é vendida à vista por R$ 1.200, ou então a prazo com R$ 300 de entrada, ou seja, na hora da compra, e vai ser mais parcelado R$ 1.089 a 2 meses da compra.
A taxa mensal de juros compostos no financiamento. Também, gente, isso aqui é questão de interpretação, né? Eu, inclusive, errei esse exercício a primeira vez que eu tava resolvendo ele pra vocês. Ó. Tá falando que o preço à vista dessa máquina é 1.200 e o preço a prazo seria 300, que é a entrada, mais 1.089, que vai ser pago 2 meses após a compra em uma única parcela. Esse valor todo aqui, vocês concordam que vai dar 1.389, se for o preço a prazo. Então, ela vai pagar 1.389 se ela pagar a prazo e 1.200 à vista. Então, dá pra ver claramente que teve um aumento, porque a prazo ela tá pagando R$ 189 a mais do que o preço à vista. E aí, ele quer descobrir qual que é o valor de juros que seria mensal, que corresponderia mensalmente a esse aumento. Então, ó, o valor que está sendo financiado, ou seja, que está sendo parcelado, vocês têm que... esse o X da questão. É R$ 900 e não 1.089, por exemplo. Porque se ela pagasse à vista, ela ia pagar 1.200, mas ela já deu uma entrada de 300 reais. Então, o que ela tá verdadeiramente parcelando, vamos dizer assim, pagando a prazo do preço verdadeiro da geladeira, que a gente considera que é o preço à vista, é 1.200 menos 300, que foi o que ela já deu, é 900. Se não tivesse juros, ela ia ter que pagar daqui 2 meses só 900 reais. Mas, na verdade, ela vai pagar 1.089, entendeu? Então, é isso que a gente tem que descobrir o valor de juros. Se era para ela pagar 900 reais e, na verdade, ela pagou 1.089, quanto que teve de juro? Sendo que ela vai pagar daqui 2 meses. E aí, aqui é aquela formulazinha simples, né? O montante é igual a custo, que multiplica 1 mais a taxa elevada a tempo, certo? Então, o montante final que ela vai pagar, parcelado, 1.089. O que ela tinha que pagar se não tivesse juros, 900. 1 mais a taxa, que a gente não sabe quanto que é, por 2 meses. Isso aqui, 1.089 dividido por 900, vai dar 1,21. Aí é aqui que entra, geralmente esses vestibulares permitem calculadora, mas considerando que fosse Enem, a gente ia ter que ter noção de que esse número aqui, ó, parece muito com aquele 121, que é inclusive o quadrado de 11, né? Então, aqui não tem diferença, é a mesma coisa com vírgula, tá? Então, 1,21 é igual a 1 mais i ao quadrado. Vamos transformar, então, tirando a raiz dos dois lados, para assumir com esse quadrado aqui, a gente vai ter que 1 mais i é igual a raiz quadrada de 1,21. Só que eu sei quanto que é a raiz quadrada de 1,21. É um número fácil, é 1,1. Então, 1 mais i é igual a 1,1. Então, i, que é a taxa, né, passa 1 para lá subtraindo, vai dar 0,1. Isso aqui, em porcentagem, é quanto? Pula 2 casas. 1, 2, 10%. Que é o gabarito letra A. Vamos agora, gente, para a questão 30. Essa questão também é peguinha, viu, gente? Mas é muito boa, muito cara de Enem. Ó. Um reservatório com 40 litros de capacidade já contém 30 litros de uma mistura de gasolina e álcool, sendo que 18% é álcool dessa mistura. Então, já vamos anotando. Eu vou chamar a quantidade de gasolina de G, a quantidade de álcool de A. A capacidade total do tanque é 40, mas ele está preenchido só com 30, o volume inicial. Isso tudo aí está no enunciado. E ele falou que a porcentagem de álcool no início é 18%, mas esse álcool é em relação a quê? Em relação à mistura de álcool e gasolina, certo? Sobre os 30 litros, que é o volume que a gente tem no início. Então, o álcool inicial é 18% do volume que a gente tem preenchido, que é 30. Então, a gente tem 5,4 litros de álcool, que é 18% de 30, tá? Então, aí tá, continua. Deseja-se completar o tanque, ou seja,
completar o tanque é passar de 30 para a capacidade total dele, que é 40. Então, vai adicionar mais 10 litros, vocês concordam? De 40 para 30, de 30 para 40 quer dizer 10 litros de uma mistura que tem gasolina e que tem álcool. Aí tá. Deseja-se completar o tanque com uma nova mistura, de modo que a mistura resultante tenha 20% de álcool, ou seja, o álcool no final vai ter que corresponder a 20% dessa mistura. Então, 20% dos 40 litros, que é o volume final, só fazendo as contas, vai dar 8 litros, certo? Então, se a gente sabe que no início, quando era 30 litros, tinha 5,4 e no final, quando tem 40, pulou para 8 litros, a gente vai ter que adicionar quantos litros de álcool? 8 menos 5,4 dá 2,6. Então, é essa quantidade de álcool que foi adicionada. E o que ele pede? A porcentagem de álcool na nova mistura. Ou seja, ele tá pedindo a porcentagem de álcool naqueles 10 litros de mistura que a gente vai adicionar, certo? Se os 10 litros da mistura vale a 100% daquela mistura, os 2,6 litros que corresponde à quantidade de álcool nessa mistura vai ser quanto por cento? 26%. Tá vendo, gente? É só interpretação, ele te leva para outras interpretações, mas é assim que resolve o exercício, não é tão difícil, tá? É só entender isso, que ele quer a porcentagem de álcool na mistura que vai ser adicionada no tanque. Então, vai ser adicionado 10 litros de mistura e esses 10 litros vale 100%. Quantos por cento que vale a quantidade de álcool? 26%. E o resto é a porcentagem de gasolina, tá? Letra D. Vamos agora para a questão 37. Questão 37. Essa aqui também, gente, ela exige um pouquinho, não tem como resolver ela se não tiver noção de equação de segundo grau, tá? Então, vamos lá. É só isso que dificulta essa questão. César aplicou 10 mil reais num fundo de investimentos que rende juros compostos a uma certa taxa de juro anual positiva, tá? Então, o dinheiro dele vai aumentar, porque a taxa é positiva, né? E a taxa é anual. Após um ano, ele vai sacar 7 mil e deixar o resto aplicado por mais um ano, quando verifica que o saldo, ou seja, no fim desse segundo ano que ele deixou aplicado, é 6 mil. O valor de 4i menos 1 elevado ao quadrado, ou seja, i é a taxa. Então, ó, vamos escrever para a gente entender direitinho esse exercício. O César vai colocar nesse trem de investimento 10 mil reais, a uma taxa anual que a gente não sabe quanto que é. E ele vai deixar lá por um ano, esse dinheiro rendendo, certo? Aí, depois de um ano, ele vai estar lá, vai ter os 10 mil lá e mais um tanto de dinheiro que rendeu esse dinheiro, esses 10 mil nessa taxa aqui por um ano, a juros compostos. Só que ele vai tirar 7 mil reais desse dinheiro. Só que vocês concordam que ainda vai restar um tanto de dinheiro lá, que a gente não sabe quanto que é. E ele vai deixar esse restante de dinheiro lá, que é os 10 mil rendido menos os 7 mil, e ele vai render também de novo a essa mesma taxa por mais um ano. Então, a gente só tem que escrever as equações que representam isso. Então, ó, ao fim do primeiro ano, o que ele vai ter de dinheiro lá? Um montante, que eu vou chamar aqui de montante, que é 10 mil elevado a 1, né, formulazinha, vezes a taxa elevada ao tempo, que é um ano. Por isso que eu nem coloquei o 1 aqui, porque, né, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Beleza. E ao final do segundo ano, o que ele vai ter de dinheiro? Ele vai ter um montante 2, que é o montante do ano passado, que é quem? Isso aqui, menos os 7 mil reais que ele tirou. Então, eu vou escrever aqui, ó, o montante do ano passado, que vai ser, vamos dizer assim, o capital do ano anterior, né, que é o montante menos os 7 mil, rendido a mesma taxa, por um ano. Por isso que eu não coloquei aqui também. E isso, a gente sabe que vai dar 6 mil. E aí, o que eu decidi fazer pra gente sumir com algumas variáveis? Eu reescrevi essas duas equações de duas formas. Eu vou manter essa daqui e eu escrevi embaixo dela, vou tentar escrever aqui, ó, 6 mil, esquece o M2, é igual a M1 menos 7 mil,
que multiplica 1 mais I, certo? E aí, eu vou pegar essas duas equações aqui, ó, essa e essa daqui, ó, e vou dividir uma pela outra, porque a gente vai criar uma relação entre elas, tá? Não esqueçam, viu, que no final tinha 6 mil reais lá. O M2 é igual a 6 mil reais. A gente só não sabe quanto que foi o M1. Então, ó. Então, pegando aqui, ó. Deixa eu ver se eu reescrevo ela bonitinha pra vocês entenderem melhor. M1 é igual a 10 mil, que multiplica 1 mais I, né? Daquele jeito. E embaixo eu coloquei... Eu só inverti a ordem, passei esses 6 mil pro lugar do M2 e mandei o M2 pra cá. E aí eu vou dividir essas duas equações, uma pela outra. Então, vai dar que M1 sobre 6 mil é igual a 10 mil, que multiplica 1 mais I, sobre M menos 7 mil, que multiplica 1 mais I. Eu fiz isso justamente pra gente sumir com essa variável aqui, certo? Então, no final vai restar isso aqui, ó, certo? Aí, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, pra gente ter, que seria a mesma coisa de passar isso aqui multiplicando e isso aqui multiplicando, tá? Então, vai dar M1 que multiplica M1 menos 7 mil igual a 6 mil vezes 10 mil, que vai dar 6 vezes 10 a sétima, em notação científica. Então, no fim, multiplicando aqui pela distributiva, a gente vai ter que M1 ao quadrado menos 7 mil M1 menos, que eu vou passar isso aqui subtraindo, menos 6 vezes 10 a sétima igual a 0. E aí, gente, aqui tem que fazer o Bhaskara mesmo. Eu não sei se vocês lembram isso aí da escola, mas Bhaskara, a forma de Bhaskara era quem? B ao quadrado menos 4AC. Quem que representa o valor de B nessa equação aqui, ó? O menos 7 mil. Então, vai dar menos 7 mil ao quadrado. 7 mil menos 7 mil ao quadrado, vocês concordam que eu posso escrever assim? Certo? Vou até deixar ele aqui pra ficar mais fácil. B ao quadrado menos 4AC, certo? Quem que equivale a B nessa equação? 7 mil. Só que eu vou escrever o B dessa forma aqui, ó, pra ficar mais fácil. Menos 7 vezes 10 ao cubo ao quadrado. Menos 4 vezes A. A é o que multiplica a variável ao quadrado, que é quem? 1, porque não tá aparecendo ali. Vezes o C, que é quem? A variável independente. Menos 6 vezes 10 à sétima. Vamos lá. Delta vai dar 7 menos 7 ao quadrado, 49. Vezes 10 à sexta, menos... fazendo essas contas aqui todas, vai dar menos... vai dar mais, né? Porque é menos aqui vezes menos aqui, mais... Muito cuidado com o sinal, hein, gente? 24 vezes 10 à sétima. Fazendo a soma disso daqui, vai dar 289 vezes 10 à sexta. É aqui que entra o medo. Será que isso aqui tem raiz? Mas tem. X, como eu escrevi aqui, ó, gente, pra vocês, x é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos b é o menos 7 mil, então, mais 7 mil, né, aqui. Mais ou menos a raiz disso daqui. A raiz de 289 é 17. E a raiz de 10 à sexta, 10 ao cubo. Então, é 17 vezes 10 ao cubo. Então, vai dar aqui, ó, 7 mil mais ou menos 17 vezes 10 ao cubo sobre 2A. Como A é 1, só sobre 2. E aí, a gente tem as duas respostas das equações quadradas, né? Fazendo essas contas com o sinal de mais, vai dar 12 mil. Fazendo essa conta com o sinal de menos, vai dar menos 5 mil. Mas vocês concordam que a gente está achando a resposta para o valor de M, né? Se ele já falou que I, ou seja, a taxa que está rendendo é positiva, é impossível que o montante final dele, depois de aplicado, seja negativo. Então, essa resposta para o exercício não convém. A gente não pode usar o menos 5 mil, só o 12 mil. Porque o montante dele não pode ser dinheiro negativo. Porque o dinheiro estava rendendo, ele não estava tendo prejuízo, tá? Então, sabendo que o montante final do primeiro ano, que é o M1, que eu tinha chamado, é 12 mil, é só a gente pegar esse valor e substituir numa dessas equações aqui que a gente escreveu no início. Eu vou pegar a primeira. Então, ó, M1, né, que é o montante ao fim do primeiro ano, é os 10 mil que ficou rendendo, multiplicado por 1 mais a taxa. Rendeu ao fim do primeiro ano 12 mil reais. Que é igual ao dinheiro inicial
multiplicado por 1 mais a taxa. Isso aqui, 12.000 por 10.000, vai dar 1,2. Passo 1 subtraindo, a taxa vai dar 0,2. Isso aqui em porcentagem é o quê? 20%. Só que o exercício não tá pedindo 0,2, ele tá pedindo essa expressão aqui, 4i menos 1 elevado ao quadrado. Se o valor de i é 0,2, é só a gente substituir. 4 que multiplica 0,2 menos 1, isso aqui vai dar 0,8 menos 1. Isso vai dar menos 0,2, só que ao quadrado fica aqui o sinal de mais 0,04, gabarito letra D, tá? Eu decidi fazer essa questão justamente porque tinha essa parte de raiz quadrada, que eu não sei se vocês lembram. Então, realmente, sem isso, não tinha como resolver o exercício, tá? Sem essa... Gente, vamos lá, questão 39 agora. Aplicando R$1 a juros compostos durante 12 anos, ou seja, R$1 é o capital inicial, né? 12 anos é o tempo, e ele fala aí, obtém-se um montante de R$64. E aí ele quer saber que taxa que é essa. Aí ele dá uma tabela ali pra gente saber que números usar. Então aqui é substituição básica também pela formulazinha. Montante é igual ao capital inicial 1 mais i, que é a taxa elevada ao tempo. Sendo que a taxa e a coisa tem que estar na mesma unidade, hein, gente? Se aqui tá em anos, a taxa vai ser uma determinada taxa ao ano. Então, vamos lá. 64 é igual a R$1, 1 mais i elevado a 12 anos. Então, só inverter a ordem aqui, né, pra ficar mais visível. 1 mais i elevado a 12 é igual a 64. Vamos tentar transformar o 64 também em potência. 1 mais i elevado a 12, 64 é quem, gente? É o 8 ao quadrado, concordam? E quem que é 8 ao quadrado? 8 é 2 ao cubo. Isso tudo, então, elevado ao quadrado. Deixa eu escrever também, pra ficar mais fácil. 64 é 8 ao quadrado. Mas quem que é 8? 2 ao cubo, ao quadrado. Potência de potência, o que a gente faz? Multiplica. Então, isso é 2 à sexta. Coloquei aqui. Mas, a gente ainda precisa reduzir isso de forma que fica o 12 nos dois, pra gente poder tirar a raiz e ficar certinho. Concordam? Então, se 2 à sexta, a gente tem um número que é 2 à sexta, se a gente colocar aqui raiz de 2, aí a gente pode fazer isso elevado a 12, que vai dar 2 à sexta, certo? E a gente vai ter 12 nos dois membros. Aí eu vou poder agora tirar a raiz de 12 dos dois lados e vai ter que 1 mais i é igual a raiz de 2. Só que quem é a raiz de 2 de acordo com a tabela dele lá? 1,4142. Então, se eu passar esse 1 subtraindo, a gente tem que a taxa vai dar 0,4142 em porcentagem, né? 41,42%, gabarito letra A. Questão 40. Que aqui começa as duas que caíram no Enem, viu, gente? Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão entre as 8 e 9 horas durante uma determinada noite. Os resultados obtidos estão representados no gráfico de barras a seguir. Bom, então aí na vertical a gente tem o número de residências, né? E as barras que supõem mais ou menos a porcentagem. E aí ele quer a porcentagem de entrevistados, né? Ou seja, de casas que declaram estar assistindo a TVB aproximadamente. Bom, pelo gráfico aí, a gente vê que tanto a TVA quanto a TVB tá bem ali no meio, entre 40 e 20. Então, o meio ali, né, sabendo que cada, vamos dizer assim, cada linha, cada espaço desse equivale a 20, né, porque de 20 para 40 é 20 números. Então, você tá no meio ali, a gente tem 20 mais 10, né, tá no meio é 30. Então, tanto a TVA quanto a TVB, a gente vai ter 30 residências, certo? O TVC tá exatamente no 20, né? Então, é 20 residências. O TVD é o máximo, que é 100. E o nenhum canal tá ali perto do 20, mas também não é exatamente o meio, 10. Então, eu vou chutar um valor que é 15, tá? Que é quase 20.
Aqui, justamente por ser aproximado, qualquer valor que vocês dessem ia dar próximo disso. É só vocês fazerem uma aproximação fiel, tá? Então, vamos escrever isso. Então, o TVB a gente tem que é por volta de 30 residências. E o total de residências é só a gente substituir. TVA 30, TVB 30, TVC 20, TVD 100 e nenhum canal também, que tem casas que não assiste nada, 15. Então, o total de casas que a gente tem é 195. Aí pronto, agora a gente só fazer uma porcentagem. Se 195 residências correspondem a 100% das casas, as que assistem a TVB, ou seja, 30 casas, corresponde a quantos por cento desse total? Fazendo as contas cruzadas aqui, a gente tem que 100 vezes 30 dividido por 195 vai dar 15,38%, gabarito letra A. Vamos agora para a questão 41. A questão 41 é muito fácil, só que ela também é muito fácil de confundir. Então, a gente tem que anotar tudo para vocês verem que ela ficou comprida, apesar dela ser bem fácil. Ó. Uma escola de ensino médio tem 250 alunos, é o total de alunos, 250, que estão matriculados ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira série, certo? 32% dos 250 alunos são homens, ou seja, tem 80 homens nessa escola. Ó, número de homens, 32% de 250. 80 homens. E aí, de acordo com aquela tabelinha ali, se a gente seguir ali a segunda, a quantidade de homens ali, ó, na segunda linha, tem D, que é a quantidade de homens na primeira série, E, que é a quantidade de homens na segunda série, e F na terceira série. Então, esses 80 homens correspondem ao total, pelas siglas D mais E mais F. Olha aí na tabelinha. Continuando agora. E ele falou que 40% dos homens, ou seja, dos 80 homens, estão na primeira série, né? Então, homens na primeira série, 40% do total de homens. Isso vai dar 32 homens. Só que os homens na primeira série são representados por qual letra? Letra D, certo? Continuando a leitura. 20% dos alunos matriculados estão, ou seja, 20% dos alunos todos, que são 250, estão na terceira série. Então, 20% de 250 é igual a 50 alunos. Então, esses 50 alunos é mulher e homem da terceira série. Mulher da terceira série é a letra C, ali na tabela, e homem na terceira série é a letra F. Então, C mais F é 50 alunos, que é o total de alunos da terceira série. E ele falou que 10 dos alunos são homens da terceira série, ou seja, ele já deu o valor de F, certo? E o que a gente já conclui aqui? Se tem 10 homens na terceira série e são 50 alunos da terceira série, então quantas são mulheres? 50 menos 10, que é quanto? 40. Então, tem 40 mulheres na terceira série, que é a letra C, que eu já coloquei aqui, ó, tá? Continuando, e dentre os alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao número de homens. Então, pelas siglas ali, B igual a E, que é o número de mulheres e homens. Aí agora, gente, é só a gente substituir de acordo com os números que a gente já tem. Então, a gente descobriu que o número de mulher na terceira série é 40, né? E a gente sabe, que a gente sabe que o total de homens é 80, né? Que a gente descobriu lá no início, que a quantidade total de homens é 80. Só que a gente também descobriu que a quantidade de homens na primeira série é 32, que é o valor de D. E a quantidade de homens na terceira série é 10. Então, substituindo, a gente vai achar o valor de E por essa equação aqui, que é 38. Então, a quantidade de homens na segunda série é 38. Só que o que o texto falou? Acabou de falar que a quantidade de homens e mulheres na segunda série é a mesma. Então, a gente tem 38 homens e 38 mulheres, tá? Outra coisa importante que a gente tem que descobrir, ele tá pedindo o valor de A, que é as mulheres da primeira série. Se tem 80 homens nessa escola e tem 250 alunos, quantas mulheres tem? Então, é 250 alunos menos os 80 que são homens. Isso vai dar 170 mulheres, beleza? Aí, eu fiz uma tabela aqui respondendo os principais, né? Então, a gente tem 50 alunos na terceira série.
a gente descobriu que tem 38 homens e mulheres na segunda série, então tem 76 alunos na segunda série. Então, quantos alunos estão na primeira série? Se tem 76 na segunda, 50 na terceira e 250 no total, o resto, para dar o 250, tem que estar na primeira série. Então, é 250 menos os da segunda e menos os da terceira série, que vai dar 124. 124 alunos na primeira série. E aí é só ir substituindo também com as outras informações que a gente tem. A quantidade de homens na primeira série a gente já sabe, que é 32, que a gente descobriu no início lá do texto. Mas tem 124 alunos na primeira série. Se desses 124, 32 são homens, quantos são mulheres, que é o que ele quer saber? 124 menos 32 vai dar 92 mulheres. Isso dá o resultado letra C da questão, tá? Gente, continuando aqui, ó, questão 42 agora. O Brasil, em 1997, com cerca de 160 vezes 10 a sexta habitantes. Então, eu já anotei aí, ó. Deixa eu aumentar a tela aí. Apresentou um consumo de energia da ordem de 250 mil TEP, né? Tonelada equivalente a petróleo, proveniente de fonte primária. O grupo com renda familiar de mais de 20 salários mínimos representa 5% da população brasileira. Então, eu vou anotando. Então, ó, mais de 20 salário mais de 20%, oh meu Deus, mais de 20 salário mínimo representa 5% da população brasileira, que é quantos habitantes? Aí a gente vai fazer essa porcentagem, né, de 160 vezes 10 a sexta, que dá 8 vezes 10 a sexta habitantes com mais de 20 salários mínimos. E eles consomem 10% da energia total produzida, certo? Que é 250 mil TEP. 10% disso vai dar 2,5 vezes 10 a quarta TEP, toneladas equivalente a petróleo. Beleza. E agora ele vai falar do grupo de renda familiar com até 3 salários mínimos. Eles representam 50% da população brasileira. Então, fazendo essa porcentagem também, vai dar 8 vezes 10 a sétima habitantes. E eles consomem 30% do total de energia. Então, fazendo aqui as contas, vai dar 7,5 vezes 10 a quarta TEP. E aí, o que ele vai pedir? Com base nessas informações, pode-se concluir que o consumo médio de energia para um indivíduo do grupo de renda superior é X vezes maior do que para um indivíduo do grupo de renda inferior. Para a gente saber isso, a gente tem que fazer o consumo por pessoa, porque ele quer quanto que é o consumo a relação. Então, gente, a gente vai precisar descobrir, né, o consumo médio por pessoa. E aí, fazendo o consumo médio, vamos fazer o consumo médio primeiro das pessoas que têm mais de 20 salários. Essa aqui é o consumo de energia do total deles, e aqui eu vou dividir pela quantidade de pessoas, que a gente descobre quanto cada pessoa gasta em média, né, no ano, que vai dar isso aqui, 3,125 vezes 10 a menos 3 TEP, né, toneladas, equivalente a petróleo, é muita energia. E aqui, esse aqui é a relação das pessoas que têm até 3 salários mínimos. Esse aqui é o total de energia que eles consumiram e esse aqui é a quantidade de pessoas. Então, dividindo, vai dar 9,375 vezes 10 a menos 4 TEP por pessoas. E ele quer quantas vezes que esse grupo aqui consome a mais que esse grupo aqui, entendeu? Então, a gente vai pegar o consumo delas tantas vezes, X vezes maior que o consumo das pessoas de até 3 salários. Aí é só fazer as contas certinho, isso vai dar 3,33, que é o gabarito letra B, tá? Passa isso aqui dividindo, aí passa isso aqui dividindo, aí lembra, né? Quando a gente tem divisão de potência de 10, a gente mantém esse e subtrai desse aqui. Então, vai ficar menos 3 menos o menos 4. Isso vai dar 1. Então, 10 elevado a 1. Tá? Vamos agora aqui, questão 43. Deixa eu ler ela aqui para vocês. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de R$21 mil, certo?
E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Então, esse é o valor do carro. Ele tem 20 mil atualmente. Rico, né? Que podem ser aplicados a uma taxa de juro composto de 2% ao mês. Então, eu anotei aqui, ó, o capital inicial dele é 20 mil e ele pode ser aplicado a uma taxa de 2% ao mês. E escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Ou seja, para ele não contrair dívida, ele vai deixar esse dinheiro, esse montante inicial, esse capital inicial que ele tem rendendo, para, na época que der o dinheiro, ele conseguir comprar o carro pelo valor que é o valor do carro mesmo, que é 21 mil. Então, como essa é uma questão do Enem, não tem calculadora para usar, científica, e ele também não fornece esses dados, aqui essa questão a gente tem que resolver testando os valores mesmo, que é o jeito mais fácil. Mas a ideia dessa questão, então, é basicamente essa. Qual é o tempo que esse dinheiro tem que ficar rendendo para que ele consiga obter, no mínimo, o valor do carro, que é 21 mil. Então, a gente tem que o montante final tem que ser o capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Só que quais são as peculiaridades? O montante tem que ser maior ou igual a 21 mil, entendeu? Não pode ser menor que isso. E a gente tem que descobrir quantos meses que ele vai ter que ficar aplicado. Aqui, gente, é por teste mesmo. No primeiro mês, a gente vai ter, então, o 20 mil aplicado a taxa de 2% a um mês. Isso vai dar R$ 20.400. Não adianta, tem que ficar aplicado mais tempo, porque o carro custa R$ 21 mil. Então, vamos para o segundo mês aplicado. O segundo mês aplicado, lembra que é juro composto. Então, o M1 aqui, o capital que a gente usa aqui não vai ser o 20 mil, vai ser o mês anterior, que é 20.400. Então, vai ser 20.400 aqui, que é o valor de M1, vezes a taxa de 2% a um mais um mês, que vai dar 20.808. Ou isso também é menor do que 21 mil, então também não dá, vai ter que deixar mais tempo. No terceiro mês, aí é esse valor aqui, o mês anterior, aplicado de novo a uma taxa de 2%. Aí deu 21.224,16. Esse valor supre as nossas expectativas, porque ele vai conseguir comprar o carro e ainda vai sobrar R$ 224, né? E ele pede uma aproximação, né, que é 225, que corresponde à letra C, o gabarito, né? 2 meses ele não tem a quantia exata, 3 meses ele tem a quantia, mas não é exata, por isso que não é o gabarito letra B, é o gabarito letra C, porque sobra o dinheiro. 4 meses ele vai ter a quantia? Vai, mas não é a quantia exata, vai ter mais do que isso. E 4 meses e ainda sobrarão 430, aí teria que fazer as contas, mas o gabarito já deu certo, que é a letra C. Vamos fazer agora a questão 45. Segundo o especialista em petróleo, o consumo total de energia mundial foi estimado em 8,3 bilhões de toneladas de equivalente de petróleo. Vocês veem que cai muito esse trem de energia, né? A porcentagem das diversas fontes de energias consumidas no globo, aí mostra aí a porcentagem mais ou menos de cada uma delas. Essa questão é simples, não precisa fazer conta praticamente nenhuma, gente. É só olhar o gráfico e responder. Segundo as informações apresentadas, para substituir a energia nuclear, a gente vê ali, pelo gráfico, que a energia nuclear está quase por volta de 10. Então, eu vou arredondar para 10 mesmo, tá? Então, para substituir a nuclear, é necessário, por exemplo, aumentar a energia proveniente do gás natural em cerca de... O gás natural, a gente vê ali que está por volta de 20%. Como as outras energias vão ser mantidas, a gente só vai praticamente passar mesmo a nuclear para como se a energia do gás fosse a subir a nuclear, como se não fosse ter nuclear mais, então a gente vai ter que a de gás vai aumentar 10%, porque ela tem que assumir esses outros 10%, para no final ela ficar em quanto? 30%. Então, o gabarito é letra D, que o mais próximo de 30% é o 33% ali, tá? Questão 46. Tá acabando, gente. A eficiência de anúncios no painel eletrônico localizado em certa avenida movimentada foi avaliado por uma empresa. Os resultados mostraram que, em média, passam 3.000 motoristas em frente ao painel eletrônico por dia. Então, tá anotado aqui. 40% dos motoristas que passam observam o painel. Anotei aqui.
E um mesmo motorista passa 3 vezes por semana pelo local, ou seja, a mesma pessoa, o mesmo motorista vai passar naquele local 3 vezes durante uma semana. Aí tá. O que ele pede? Segundo os dados, se um anúncio de um produto ficar exposto durante 7 dias, ou seja, uma semana, é esperado que o número mínimo de motoristas diferentes que terão observado o painel seja. Essa questão também é praticamente interpretação. Ela parece confusa, mas olha lá. Ele falou que por dia passa 30 mil motoristas. Então, durante uma semana, quantos motoristas vão passar em frente a esse painel? Vai ser os 30 mil diários vezes 7 dias. Isso vai dar 210 motoristas, certo? Mas ele também fala que durante essa semana, um mesmo motorista passa 3 vezes, certo? Então, nesses 210 mil aqui, tá contando o mesmo motorista mais de uma vez. Então, o que a gente tem que fazer para contar só os motoristas que são diferentes? A gente tem que dividir esse valor semanal por 3, porque muitos desses aqui repetem, igual ele falou, que o mesmo motorista passa 3 vezes. Então, vai dar 210 mil dividido por 3, que dá 70 mil. Então, isso aqui é o número de motoristas diferentes que passa durante a semana. E ele fala que desses que passam durante a semana, só 40% vão observar a placa. E é justamente o que ele quer, quais o mínimo de motoristas diferentes que vão observar a placa durante essa semana. Então, é 40% desse valor de 70 mil. Isso dá 28 mil, que é o gabarito letra B. Agora, a gente vai pular aí para a questão 48. Vamos lá. Não é nova a ideia, de novo, energia. Não é nova a ideia de se extrair energia dos oceanos aproveitando as diferenças de marés. Em 67, os franceses instalaram a primeira usina maré motriz, construindo uma barragem equipada de 24 turbinas, aproveitando sua potência máxima instalada de 240 megawatts, suficiente para a demanda de uma cidade de 200 mil habitantes. Então, a barragem tem até no máximo 24 turbinas, cada turbina tem essa potência de 240 megawatts, e supre a demanda de uma cidade de 200 mil habitantes. E dessa demanda de energia, a gente sabe que 10% é residencial, certo? Mas vamos lá. Nessa cidade francesa, aos domingos, quando parcela dos setores industrial e comercial para, a demanda diminui 40%, a demanda de energia. Então, durante a semana é 100% de energia, certo? Se diminuiu 40%, a gente vai estar funcionando só com 60% de energia nos fins de semana, nos domingos, quer dizer. Assim, a produção de energia correspondente à demanda dos domingos será atingida mantendo-se. Ou seja, a potência que é exigida no domingo é 60% da total. E qual que é a total? É a potência de cada turbina, que é 240 megawatts, vezes a quantidade de turbina, entendeu? Só que no fim de semana é só 60% disso. Então, a gente faz isso bem aqui, ó, 60% da potência total. Aí, vamos lá para cada alternativa. E ele pergunta se esse valor aqui, que não precisa descobrir ele agora, só pra gente não ter que perder tempo fazendo muita conta. Ó, alternativa 1. Todas as turbinas em funcionamento com 60% da capacidade máxima de produção de cada uma delas. Então, se ele quer saber se esse valor aqui corresponde à capacidade necessária para a demanda de domingo. E sim, que é exatamente o que a gente está falando, né? Que é 60% das turbinas, todas as turbinas com 60% da capacidade máxima delas. Então, a alternativa 1 é verdadeiro. Alternativa 2. A metade das turbinas, o total é 24. Então, a gente vai pegar 12 turbinas funcionando com capacidade máxima. Então, eu coloquei aqui, ó, 12 turbinas com capacidade máxima e 20%, e o restante, ou seja, as outras 12 com 20% da capacidade máxima. Ele quer saber se esse valor aqui, ó, de 12 turbinas com a máxima e 12 turbinas com 20% da máxima é igual ao valor necessário, que é 60%. Eu peguei esse valor e igualei com esse. Se esse número der igual a esse, então a gente tem que a alternativa 2 é verdadeira. E deu. Esse 60% aqui equivale a 3.456 megawatts.
E esse valor aqui de 12 turbinas funcionando com a máxima e 12 turbinas funcionando com 20% também dá 3.456. Então, a alternativa 2 também é verdadeira. E a alternativa 3, mesma coisa, 14 turbinas, então 14 turbinas funcionando com a capacidade máxima e apenas uma turbina funcionando com 40% da máxima. Se esse valor também der 3.456, também é verdadeiro. E deu exatamente 3.456. Então, todas as alternativas são verdadeiras, gabarito letra E. Vamos lá. Acabando, gente, acabando. 49. O gráfico a seguir mostra a evolução de abril de 2008 e maio de 2009 da população economicamente ativa para 6 regiões metropolitanas. Beleza. Considerando que a taxa de crescimento da população economicamente ativa entre 5 de setembro e 6 de setembro... Não, é 5 de 2009, perdão. Então, maio de 2009 e junho de 2009 seja de 4%, então o número de pessoas economicamente ativas em junho de 2009 será igual a... O pega dessa questão, ela é ridícula de fácil. É você olhar a escala que tá esse gráfico. Olha lá, onde está escrito população economicamente ativa, está escrito em 1.000 pessoas. Então, todos esses valores de população que está escrito no gráfico é multiplicado por 1.000, entendeu? Tem que ser multiplicado por 1.000. A gente vê ali no gráfico que no mês de maio, lá no finalzinho, está escrito 23.020. Então, essas são a quantidade de população economicamente ativa no mês de maio. E ele falou que cresceu 4% para o mês de junho. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. O valor da população em maio, mais 4% que cresceu referente a maio. Então, vai dar 23.020 mais 4% de 23.020, que deu esse valor aqui, 23.940,8. Só que isso é em 1.000 habitantes. Então, a gente tem que multiplicar por 1.000, que vai dar este valor aqui, entendeu? 23.940.800 habitantes, que é a letra D, tá? Não esquecer de multiplicar por 1.000. Questão 50. João deve 12 parcelas de 150 referentes ao cheque especial e 5 parcelas de 80 referente ao cartão de crédito. O gerente do banco lhe ofereceu 2 parcelas de desconto no cheque especial, se o João quitasse a dívida do cheque especial imediatamente, né? Ou na mesma condição, ou seja, quitar imediatamente com 25% de desconto na dívida do cartão. O que ele está falando? Que ele tem essa dívida tanto no cartão de crédito quanto no cheque especial. E o gerente do banco falou assim para ele: se você pagar o que você deve no cheque especial por completo, eu te dou desconto em 2 parcelas. Ou seja, em vez de 12 parcelas, você vai ter que pagar só 10. Ou você quita a sua dívida do cartão de crédito inteira e eu te dou 20% de desconto no valor. Ou seja, você vai ter que pagar só 80% do que você deve no cartão de crédito, certo? João também poderia renegociar sua dívida, ou seja, se ele não quisesse pagar nenhuma dessas opções, ele teria que pagar, então, 18 parcelas de 125. Olha lá, 18 parcelas mensais de 125. Sabendo desses termos, José, que é amigo de João, ofereceu emprestar dinheiro que julgasse necessário pelo tempo de 18 meses com juros de 25% sobre o total emprestado. Tá? O pega dessa questão é saber se você está falando do João ou do José, porque muda. Muito fácil de confundir. João é o cara que está devendo dinheiro e José é o amigo que quer emprestar. E aí a pergunta: a opção que dá a João, ou seja, o cara que deve dinheiro, o menor gasto, para o João ter o menor gasto possível com toda essa dívida que ele tem, é se ele pegar a menor quantidade de dinheiro emprestado possível, certo? Então, a gente vai olhar qual dessas que dá o menor prejuízo para ele. De acordo com a primeira opção que o gerente do banco ofereceu, ele teria que pagar quanto? R$ 1.500, certo? Porque em vez de 12 parcelas, se ele quitasse a dívida do cartão, ele ia ter que pagar só 10. E depois ir pagando aos poucos a do cartão de crédito. Então, ele teria que pagar de cara R$ 1.500. Mas ele também poderia... eu li 20%, gente, desculpa, é 25% de desconto. Enfim, ele poderia também pagar
a dívida do cartão de crédito inteira e depois pagar o cheque especial e pagar o cartão de crédito com 25% de desconto, ou seja, ele teria que pagar o cartão de crédito só 75%. E isso dá R$300. Ou, no fim das contas, ele poderia pagar a dívida inteira em 18 parcelas de 125. Vocês estão vendo que o valor que ele menos tem que gastar aqui de pegar dinheiro emprestado é essa segunda opção aqui? Que aí ele vai ter que pagar só R$300 pro amigo dele e, portanto, ele vai pagar menos juros. Então, aqui a alternativa que melhor responde essa questão é a letra E. Pegar emprestado o dinheiro do José para pagar os R$300, ou seja, quitar o cartão de crédito e depois ir pagando as parcelas do cheque especial. Esse é o gabarito, tá? Questão 51. Questão muito facinha também, gente, é só interpretação, mais assim. A professora dividiu a lousa de uma sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações. Então, tem lá a lousa, né? Ela dividiu a lousa em 4 partes iguais. Então, finge que é igual. Então, 4 partes, vocês entendem que cada parte, para dar o 100% da lousa, se é igual, é 20%? Perdão, 25%? Cada parte, que aí vai dar 25 vezes 4, 100%. Só que aí ela pagou a lousa e adotou um procedimento semelhante, só que ela voltou a preencher a lousa ocupando 40% do espaço dela. E aí, cada alternativa, ele quer uma que vai representar fielmente essa opção. E eu vou fazer ela aqui com vocês, ó. A questão 1. A questão letra A, perdão. A letra A, o quadro foi dividido em 4 partes iguais. Se foi dividido em 4 partes iguais, a gente tem o todo, que é 100%, dividido em 4 vezes, que é 25%. Mas a parte que está preenchida é só uma parte de 4. Então, só está preenchido 25% do quadro. E não é o que ela quer, porque ela quer 40% do espaço. A questão quer, né? Letra B. Na letra B, tá igual à letra A. 4 partes, cada parte valendo 25%. Só que tem 2 partes preenchidas. 2 partes valendo 25 equivale a 50% do quadro preenchido. E também não é o que ele quer, porque ele quer 40% do espaço preenchido. Letra C. A letra C, o quadro foi dividido em 6 partes, né? 5 partes. Se um quadro de 100%, vamos supor que é dividido em 5 partes, 100 dividido por 5, finge que tá igual, tá? Vai dar 20%. Então, cada quadradinho desse, dividido igualmente, equivale a 20%. E pela figura, ela pintou 2. Então, em referência ao quadro todo, esses 2 quadrados valem quanto? 40%, que é exatamente o que a questão está pedindo. Então, é o gabarito letra C. Tá, gente? Vou apagar aqui. E agora, vamos para as últimas 53, ó. O jornal de certa cidade publicou uma página inteira e a seguinte divulgação no caderno de classificados. Aí tá aí, né, a figura. Para que a propaganda seja fidedigna, a porcentagem da área que aparece na divulgação, à medida do lado do retângulo que representa os 4%, deve ser aproximadamente. Bom, aqui, gente, é uma questão de área e que a gente quer que a área representada seja proporcional, né? A gente sabe que a área total desse retângulo, a área total do retângulo é altura vezes comprimento, né? Então, é 260 vezes 400, isso dá 104.000 milímetros quadrados. Essa é a área toda. E aí, a área dos 4% ali, ele quer que seja proporcional à área. Então, o que a gente sabe? Que se a área do retângulo inteiro vale isso aqui e isso vale 100%, qual deve ser a área daquele quadradinho lá para corresponder aos 4% que está sendo destinado a ele? Aí é uma conta simples aqui, regra de 3. Então, vamos. 104.000 vezes 4 dividido por 100. A área tem que dar, do quadradinho de 4%, 4.160. E a área não é comprimento vezes altura? A gente já tem que o comprimento é 26. Então, para a área dá 4.160. Que número que a gente multiplica por 26? 160.
Então, o valor de X ali da figura tem que ser 160 milímetros, gabarito letra D.